Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Hoje aqui na parte técnica está meu amigo Euri, aqui cobrindo a folga do Tomás aqui no estúdio, e eu espero que o Euri seja bonzinho, não adianta os ponteiros do relógio, ele está com uma aura boa ali, então tenho esperança que ele não vai adiantar o relógio. Bom, vamos lá. Tenho alguns temas bem aprofundados para poder compartilhar com vocês hoje. Já já eu vou falar da temática que a gente vai abordar e eu quero usar como referência introdutória um tema que ao longo de muitos programas eu sempre volto nele pela necessidade de estar sempre alertando. Então, esse tema que eu vou agora passar mais uma vez vai introduzir justamente para o texto novo que está aqui para a gente estudar hoje. Quantas vezes vocês escutaram aqui no programa eu falando o seguinte: desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento parapsíquico, chamado às vezes desenvolvimento paranormal, se refere ao conjunto de capacidades parapsíquicas latentes de um ser humano. Esses potenciais independem de raça, sexo, doutrina ou qualquer condição. São potenciais parapsíquicos dos seres vivos. Inclusive, alguns desses potenciais mais instintivos, mais anímicos, até mesmo aparecem entre mamíferos avançados, como num gato, cavalo, cachorro, que são muitos relatos de que os animais sentem presenças extrafísicas. É claro que eles não têm a mediunidade, mas eles têm a capacidade anímica de perceber energias, né? Alguns animais têm, inclusive, clarividência, que é uma capacidade anímica. Ela não é mediúnica, podendo ser desenvolvida dentro do âmbito mediúnico com a ajuda de um mentor espiritual, mas a capacidade é latente do indivíduo, do seu chakra frontal, porque se não houvesse um mentor trabalhando aquilo, de dentro para fora, a própria pessoa animicamente pode desenvolver. Mas é legal quando tem uma ajudinha de fora, junto o trabalho de dentro com uma ajudinha de fora, o processo fica mais rápido. Porém, os animais têm a capacidade anímica natural como seres vivos, também na fieira evolutiva. Então, cavalos têm clarividência, há muitos relatos disso, por pessoas que trabalham com esses animais fantásticos. Cachorros e gatos têm fenômenos variados parapsíquicos de percepção de energias. Por exemplo, sente o que o dono está sentindo numa espécie de empatia psíquica. Então, no conjunto de potenciais anímicos de um ser que se manifesta na Terra, você tem um conjunto de habilidades que podem ou não ser desenvolvidas. Clarividência, telepatia, experiências fora do corpo, a ativação dos chakras. Por outro lado, todo ser humano também tem um conjunto de potenciais mediúnicos latentes. Se isto vai desenvolver ou não, depende de diversas condições, que aí vai de caso a caso. A mediunidade também é a capacidade. E a mediunidade não é apenas o fenômeno ostensivo mediúnico da psicofonia, ou da psicografia, ou da psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Muitas vezes, uma pessoa em determinada condição, aparece uma presença espiritual sutil que a pessoa encarnada não consegue perceber. Esta presença projeta uma onda mental que interpenetra
o chakra coronário da pessoa encarnada, e esta pessoa, a partir desta influência mental de uma pessoa extrafísica, vai e faz algo ou fala algo sem perceber que está sendo influenciada espiritualmente. Então, por exemplo, eu estou aqui, uma presença espiritual projeta um conteúdo, aquilo entra na minha mente, eu não estou percebendo nada e acho que é uma ideia que brotou na minha própria mente minha e falo algo para o Euri. Na verdade, o que eu falei para o Euri era a inspiração que veio de fora, né? Que no caso entrou na minha mente parecendo um pensamento meu, normal. Isto também é mediunidade, a partir do momento que a expressão médium vem do latim significando intermediário, literalmente. Alguém que é uma ponte entre planos. Então, nem sempre a mediunidade ela é ostensiva. Ela pode ser, muitas vezes, imperceptível e todo ser humano, em algum momento, pode ter sido veículo de pensamentos de fora, de mentores que eu estou colocando, passando por ela e chegando numa ideia boa projetada pela pessoa, seja pela palavra, pela escrita, pela pintura, para o outro. E isto também é mediúnico. Então, o ser humano ele tem um conjuntão de potenciais anímicos e mediúnicos, e a mescla desses dois potenciais. O conjunto de tudo isto independe de religião, sexo ou qualquer condição. É potencial do ser vivo. Porém, as condições de vida de cada pessoa, ou daquilo que a pessoa muitas vezes, antes de reencarnar, às vezes se programou para realizar durante a encarnação, tem que olhar caso a caso como é que aquilo se desenvolve. Então, existe um conjunto de potenciais latentes do ser humano. Este é o despertar parapsíquico. Por outro lado, existe o verdadeiro despertar da consciência, que é o desenvolvimento espiritual, que significa os valores de caráter que uma pessoa está trabalhando em si mesma. Que valores são esses para qualquer estudante espiritual imbuído de bons propósitos, de vontade de crescer, melhorar, aquele chamado de dentro, né, que ecoa espiritualmente dentro dela, levando-a na direção de conteúdos espirituais, seja lá onde for, aquelas inspirações espirituais dentro dela, né, que seria mais apropriado agora chamar de intuição dela mesma, vinda do corpo mental dela mesma, impulsionando-a na direção de conteúdos espirituais. Então, estas pessoas, que são muitos de vocês que estão me ouvindo agora, são pessoas que estão buscando uma consciência melhor, uma melhoria do caráter, que é isso que qualquer estudante espiritual sensato e sério está buscando dentro de uma senda espiritual, seja lá em que linha for que a pessoa se afinizar melhor. Então, o conjunto de valores que forma o caráter da pessoa, ali existem coisas que não são paranormais, não são parapsíquicas, são do discernimento do próprio ser encarnado. Então, esses valores de caráter quais são? Discernimento, amor, estado de consciência buscando melhoria, paciência, equilíbrio, todos esses valores que todas as tradições espirituais sempre apontaram, todos os grandes mestres da consciência que estiveram na Terra sempre apontaram para valores melhores de pensamento, de sentimento, de energia, dentro do que a pessoa puder trabalhar sobre ela mesma. Então, isso é o despertar da consciência, o desenvolvimento dos valores de caráter de uma pessoa, levando-a a progredir, evoluir, melhorar e, em consequência da expansão da sua consciência, sua aura e suas energias revelam no campo energético esta progressão natural que vem do caráter da pessoa. Então, nós temos duas coisas diferentes. Numa parte, o desenvolvimento parapsíquico. Na outra, o desenvolvimento espiritual ou despertar da consciência. O que acontece que causa uma grande confusão? Muitas pessoas confundiram uma coisa com a outra. Então, elas pegam um fenômeno paranormal e dizem que é um desenvolvimento espiritual, quando aquilo é um desenvolvimento parapsíquico. O espiritual
É o conjunto de valores de caráter que ela está evoluindo, seja na senda espiritual, seja na vida humana cotidiana, onde ela aprende um monte de coisas também. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de uma capacidade parapsíquica pode não ser acompanhado pelo despertar da consciência, levando a pessoa a tropeçar nos fenômenos parapsíquicos, porque ela não tem caráter, ou maturidade, ou lucidez para lidar com aqueles fenômenos. E aí está um perigo que as pessoas não percebem, porque as pessoas veem um clarividente ou um médium e falam assim, como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente. Ela não é desenvolvida espiritualmente, ela é desenvolvida parapsiquicamente, porque ela tem uma capacidade aberta. Mas essa mesma pessoa, que pode ser o médium X, o clarividente Y, ou a pessoa que sai do corpo C, essas pessoas podem inclusive fazer o mal com as capacidades parapsíquicas, porque não tem desenvolvimento espiritual. Só tem uma abertura de um fenômeno que não tem maturidade para lidar com aquilo. E aí está o erro. As pessoas veem um clarividente e falam como é desenvolvido espiritualmente. E às vezes aquele clarividente é um pilantra no dia a dia dele. Aí alguém fala como aquele médium ali é desenvolvido espiritualmente. Não é, porque como pessoa tem coisas a resolver como todo mundo e podendo até fazer um mal com aquilo. Olha, aquela pessoa sai do corpo, como ela é avançadinha espiritualmente. Não é verdadeiro, porque as pessoas podem ter saído do corpo, inclusive com pensamentos maldosos contra os outros. Então, uma coisa é o desenvolvimento de uma capacidade, outra coisa é o despertar da consciência para lidar com aquilo. E aí as pessoas, quando vão para um estudo espiritual, elas não vão querendo desenvolver caráter, pelo menos uma boa parte. Elas vão atrás de fenômenos paranormais, que elas querem os poderes paranormais e não o despertar da consciência. Isto levou, há muitos séculos, os mestres do yoga, dentro da tradição hindu, e também outras áreas como Samkhya, como o sistema Advaita Vedanta e tantos outros sistemas hindus, a praticamente falar, não mexemos com capacidades parapsíquicas, chamadas em sânscrito siddhis, os poderes parapsíquicos. Nosso objetivo é o samadhi, a expansão da consciência. Então, lá atrás, os mestres yogis perceberam que muitos queriam desenvolver Kundalini, ativar os chakras, mas não estavam querendo nada com o despertar da consciência, só queriam um fenômeno paranormal. E já séculos atrás, naquela época, eles detectaram isso, que havia certo furor, certo pendor para o paranormal e menos para o despertar real da consciência. Então, no yoga, principalmente, o que os mestres falavam? Não mexe com isso e vá buscar a sua consciência. Hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, o conhecimento espiritual em geral está aberto, muitos daqueles yogis estão reencarnados no Ocidente, aqui, e têm capacidades parapsíquicas latentes, desenvolvidas antes, aqui agora, funcionando em outra cultura, com o fenômeno natural, no mundo externo, vivendo em sociedade. Só que o que acontece? Precisa educar essas capacidades com toda a parte consciencial, que aí elas não oferecem perigo. Ou seja, capacidades parapsíquicas fazem parte do ser. A clarividência, a saída do corpo, tudo isso não pode ser negado, é seu, é capacidade anímica. Porém, a maneira como você lida com essas capacidades vai da sua maturidade, da sua consciência, do seu discernimento. Acontece que muitas pessoas procuram a temática espiritual só pela via paranormal. Muitas não querem crescer, não querem desenvolver paciência, tanto que muitas são ansiosas no desenvolvimento. Ninguém quer um método, uma disciplina que dê trabalho, que é uma chave mágica que abra sua capacidade paranormal da noite para o dia. Ninguém quer desenvolver o vencimento, a vitória sobre si mesmo, que não é uma capacidade paranormal, é a luta interna vencendo a si mesmo por dentro. Então, muitas pessoas querem fenômenos, vão para curso, palestra, internet, escuta aqui a rádio, vamos falar bem claro. Aí a pergunta é, essas pessoas estão buscando todo esse combo paranormal pela via espiritual? Ou só estão buscando só para ter um poder paranormal, um negocinho místico, New Age desenvolvido? E aí está a questão principal que me leva ao programa de hoje. Eu estou falando novamente sobre esse tema, ampliando um pouco as explicações, porque eu já falei muitas vezes sobre isso, mas é necessário para encadear
com o material que a gente vai ver aqui. E muitas vezes, alguns ouvintes falam: Wagner, você repetiu um tema, ou você falou de novo. Sim, eu gosto de deixar tudo muito claro, bem explicado. Nem todo mundo conhece o tema do jeito que alguns acham que conhece. Tem muita gente nova e esses alertas que eu estou dando aqui, milhares de vezes eu vou fazer enquanto estiver na rádio. Isto não é repetição, isso é conscientização, que é uma outra coisa, que quem trabalha com responsabilidade sempre vai conscientizar, e de vez em quando alguns temas a gente está vindo falar, e agora estou ampliando novamente esse tema que eu já falei tantas vezes, mas hoje ampliando um pouquinho mais como introdução ao material na sequência. Então acho que ficou bem claro: desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento consciencial, porém o desenvolvimento paranormal ele é natural. E se a pessoa tiver consciência e lidar com isso, juntou uma coisa com a outra, é o desenvolvimento espiritual completo. Ou seja, se eu tiver uma saída do corpo, eu vou fazer algo para crescer e melhorar, e não dar uma voltinha à toa do lado de lá, só por causa de um fenômeno. Se eu tiver um fenômeno de clarividência, vai ser dentro do contexto espiritual do que eu estou trabalhando, aprendendo. Não vai ser para espreitar a vida alheia, por exemplo. Se eu tenho a mediunidade e a possibilidade do contato com o mundo espiritual, isso vai ser para fazer o bem, vai ser para eu melhorar, para eu aprender, e não para vaidade, ego ou qualquer coisinha paranormal que o meu ego esteja querendo. Um poderzinho mediúnico, uma magiazinha, vamos desenvolver, tá? E a consciência? E o despertar da pessoa? Muitos, inclusive, que hoje estão encarnados, trabalhando com a mediunidade, né? Ou com capacidades espirituais, passando energia pelas mãos para ajudar os outros, em outras vidas já fizeram besteira com magia, com capacidade paranormais, só pelo ego, e hoje estão reencarnadas tentando fazer melhor dessa vez, usando consciência, né? Mas é necessário a gente sempre tocar nesse tema, estudar tudo isso, é coisa muito séria, é o despertar da consciência, não é só o despertar de uma capacidade. Se vocês forem fazer um curso de algum desses temas, vai numa palestra, lê um livro, ou faz uma vivência, ou vai procurar um conteúdo na internet desse tipo de tema, qual é o seu objetivo? Uma brincadeira mística, um passeiozinho sobre magia, por exemplo, uma clarividênciazinha sem sentido, uma saída do corpo, para quê? Agora, se você está buscando tudo isso para melhorar tua consciência, vencer a si mesmo através desses estudos, seja bem-vindo. Eu também estou nessa, e todos os outros ouvintes que estão ouvindo a gente agora, muitos, ou melhor, não falei todos, mas muitos, estão nessa vibe também, mas, em geral, existem pessoas atrás de fenômenos e não de consciência. São essas as que mais se enroscam, tropeçam nas capacidades paranormais, porque não tem maturidade para conviver. O que adianta um clarividente que esteja vendo o mundo espiritual e que tenha medo dos espíritos? Ele tem clarividência, mas tem medo do que vai ver, ele não tem maturidade. É melhor não ter a clarividência aberta. O que adianta uma pessoa que quer sair do corpo com medo do invisível? Ela vai ter medo do que ela vai ver, então é melhor ela não sair, tá? E daí por diante. Só desenvolva coisas que você esteja percebendo, vai melhorar seu caráter, a reflexão daquilo é séria. Ah, eu senti isso. Ok, vamos estudar. Que sensibilidade é essa? Mas sob o prisma da consciência, estudando aquilo. Não só sob o prisma daquela capacidade parapsíquica, tá bom? Então agora, vamos lá para a temática de hoje. Euri, quanto tempo a gente tem no primeiro bloco? 6 minutos? 6 minutos, esse material é grande, eu vou colocar ele no contexto mais ainda, e no segundo bloco eu aprofundo ele na íntegra. É o seguinte, muitas vezes eu falei em programas anteriores aqui sobre as estruturas herméticas de outrora na Velha Grécia e anterior ainda no Velho Egito, onde nas tradições clássicas esotéricas o mestre passava para o discípulo, o neófito, né, o calouro que se tornava o iniciado e ia aprofundando grau a grau, o conhecimento espiritual, levantando os véus dos arcanos e aprofundando grau a grau. Então, dentro daquele contexto clássico das iniciações, que eu já falei tantas vezes aqui para vocês, se tratava a parte espiritual como a coisa mais avançada de todas, a mais profunda. Então, só poderia ser dada
para estudantes espirituais que quisessem aprofundar, que tivessem caráter para poder lidar com estas capacidades. Por isso, as tradições herméticas clássicas vedavam o conhecimento para o público aberto e que quem quisesse do público entrar passasse por um conjunto de provas chamadas iniciação para entrar e provar caráter e valor para aprofundar a luz e aguentar o tranco de uma transformação, já que aquilo era o despertar da consciência e não apenas um joguinho de ego de fenômenos parapsíquicos. Então é claro que ao criar um sistema que segurava a informação e a preservava entre iniciados, as grandes massas da população, na época, não tinham acesso. Era o esotérico, da expressão grega exo, para dentro, guardado, secreto, velado, esotérico, naquele sentido. Hoje, vivemos uma época exotérica, com X, XO, exo, do grego para fora. Outrora, exo, ESO, do grego para dentro. Então, os estudos esotéricos eram fechados. A própria palavra esotérico com a palavra fechado ou hermético são similares. Esses estudos eram esotéricos. Hoje, com todo o advento de comunicação muito rápida, as informações, muitas delas estão expostas, exotéricas, abertas, embora muita gente ainda esteja usando a expressão esotérica de forma inadequada quando o conhecimento está aberto. Mas existem instituições e grupos dentro da esfera ocultista, por exemplo, que trabalham internamente sem abrir para o público. Existem muitas escolas herméticas, ocultistas, de vários níveis. Então, nesse caso, aquele conhecimento só era dado para aqueles que mostrassem profundidade, ou seja, os que querem despertar a consciência. Aí pode desenvolver as capacidades parapsíquicas, porque são pessoas sérias, responsáveis, vão fazer o bem com aquilo, não vai tropeçar naquilo ou ampliar o próprio ego com aquilo. Nenhum iniciado estava sendo iniciado no conhecimento espiritual para virar mestre de nada, ou para virar super médium não sei do que, ou para virar orientador sei lá do que. Eles estavam buscando o despertar da consciência. E esse despertar, expandindo seu raciocínio, sua lucidez, seu amor, lhes guiaria na jornada e lhes prepararia para, em futuras experiências, assim trazer esse conhecimento e expandir para a humanidade em épocas posteriores, que é agora, no caso, considerando lá atrás, uma informação aberta. Tem muita gente que hoje está encarnada trabalhando com algum conteúdo espiritual que já mexeu com isso antes. Por isso vem esse pendor. Outras trabalhavam com isso quando estavam desencarnadas. E aí desce para fazer um trabalho coligada com o próprio grupo que ela participava do lado de lá. Tem várias maneiras, mas todas elas baseadas em lucidez, responsabilidade e sentimentos mais altos e energias favoráveis e saudáveis. Nenhuma dessas iniciações antigas priorizava o poder. Não, priorizava a sabedoria. Porque poder sem sabedoria, a pessoa vai fazer o mal, vai fazer besteira com aquilo. Então, isto que eu estou falando de paranormalidade e espiritualidade sempre foi falado, porém, mais dentro dos conteúdos herméticos de outrora. E no Oriente, você tinha na Índia, você tinha na China, Tibete antigo, você tinha as variações disso, cada uma na sua cultura, mas sempre de mestre para discípulo, e não uma coisa em aberta dada para qualquer um, como as pessoas imaginam isso, né? E tem um negocinho ali, eu vou. Não era isso, não. Tinha que provar caráter para aprofundar. Então, hoje, com a informação aberta, exotérica, muita gente tem acesso à informação. Isso é ótimo, democratiza a informação, mas nesse bolo todo de um monte de gente, quantos estão querendo despertar realmente a consciência e o valor de caráter? A maioria, infelizmente, está buscando capacidades paranormais somente por isso mesmo. Não há um viés de algo maior além disso. Então, esses alertas são muito importantes. Eu trouxe um material hermético que eu quero compartilhar com vocês que vai nesta direção. Por isso estou fazendo todo esse preâmbulo enorme que às vezes um ou outro ouvinte fala, você demorou para explicar. Eu estou explicando um monte de coisa, tá? O material está vindo, mas eu não vou passar isso de forma leviana. Isso é profundidade. E aí vai também de acordo com a sintonia e o discernimento de cada um de vocês que está me ouvindo. Euri, estamos em cima.
vamos para vinheta de intervalo. Já na volta, eu já entro com esse material que eu trouxe para vocês. Vamos lá, Euri. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica meu amigo Euri, hoje me dando aqui o suporte técnico. Bom, vamos lá, enfim, para o material que eu trouxe hoje, que eu fiz uma longa introdução para poder dar profundidade nesse tema. Vamos lá. Existe um autor chileno chamado John Baines. John Baines é um pseudônimo internacional que ele usa. Como ele é chileno, o nome dele é Dario Salas, que usava o pseudônimo John Baines. Já tem alguns anos que esse autor desencarnou. Desde a década de 1980 que eu acompanho o trabalho deste autor. Inicialmente eu conheci o trabalho dele quando havia aqui em São Paulo a livraria Zipac, que era a maior livraria de temas espirituais do Brasil, fundada e direcionada pelo grande Luiz Pellegrini, que era o editor da revista Planeta naquela ocasião, nas décadas de 70 e depois 80. Também, Luiz Pellegrini se tornaria um grande amigo meu. De vez em quando participo de podcast junto com ele, lá no Consciência Próspera, um podcast bem legal. E na época, a livraria Zipac, que era na Alameda Lorena, ali no bairro dos Jardins, né? Eu gastava muito dinheiro ali. Eu morava no Rio, na década de 80. Quando eu vinha a São Paulo, comprava um monte de livros ali, à falência, Euri. E aí eu falava para o Luiz, você vai me levar à falência? Ele falou assim, minha função é esta, como livreiro, que você leve um máximo de livros, Wagner. Depois eu mudei para São Paulo, no final da década de 1980, e durante alguns anos ainda na década de 90, frequentando lá a livraria, até que a livraria fechou. O Luiz começou a viajar, ele ia muito para a França e outros lugares, e a livraria fechou. Então foi lá, na livraria Zipac, que um dia, na década de 80, o Luiz Pellegrini falou para mim, Wagner, como você gosta muito da parte espiritual e você lê de tudo, né? Eu gostaria de apresentar para você um autor que chegou aqui e que eu estou gostando muito de ler sobre ele. O Luiz também é um devorador de livros. E ele me apresentou um livro desse autor, John Baines, que depois eu vi que era o pseudônimo do Dario Salas. O primeiro livro que eu peguei dele se chamava Ipsoconsciência, um livro sobre o despertar da consciência. Depois peguei um outro que falava de relações humanas, né, na parte do amor entre homens e mulheres, por um ponto de vista hermético. E peguei este livro aqui, que para quem estiver assistindo no YouTube vai ver, que é o livro El Desarrollo del Mundo Interno, que seria o desenvolvimento do mundo interno. Eu vou virar a capa aqui para a câmera, para quem estiver assistindo no YouTube depois, tá? El Desarrollo del Mundo Interno, o desenvolvimento do mundo interno. John Baines, que é o pseudônimo que ele usava. Essa edição é Ayantepui Editores, que é uma editora de Madrid, na Espanha, porque o John Baines lançava livros no Chile, em espanhol, lançou alguns também na Venezuela, lá na década de 80, né, quando a Venezuela ainda não estava na crise, que depois pegaria ela, gerando um problema aí grande de pressão econômica lá na Venezuela, que era um país rico, né, durante muitos anos com o boom do petróleo. Tinham muitas editoras boas. Eu tenho livros publicados na Venezuela, tenho também alguns músicos de rock progressivo da Venezuela que eu gosto, muito legais. E aí, alguns livros saíram no Chile, na Venezuela e na Espanha, tudo em espanhol. E alguns livros em inglês, porque o John Baines acabou fundando alguns grupos, alguns em Nova York, outros em Madrid, na Espanha, na época em Caracas, na Venezuela, que eu nem sei
se esse grupo está ativo hoje. E no próprio Chile, talvez algo na Argentina, mas eu não tenho certeza. Então, ele me apresentou esse livro. E o livro é um arraso. É um livro que puxa o leitor para o discernimento profundo. Mas é um livro com conteúdo hermético, que era o conteúdo principal do John Baines. O livro está reeditado com uma capa diferente, pela mesma editora, a Antepuí Editores. Eu verifiquei na internet. El Desarrollo del Mundo Interno, Desenvolvimento do Mundo Interno. Vocês acham em sebo essa edição antiga ou a nova, mas não aqui no Brasil, né? Você pode achar no Mercado Livre, algum outro lugar, ou na Espanha, se tiver algum amigo lá, o livro está reeditado. Tirei um trecho grande que eu agora quero compartilhar com vocês e pontuar, porque vai ao encontro do que eu estava falando no primeiro bloco para vocês. O livro tem um conteúdo hermético, fala de vários temas, fala de energias, fala de larvas astrais, que é um tema complexo de falar em aberto, de explicar, né? Fala da tradição hermética, fala do Caibalion, fala os 7 princípios herméticos, fala da tábua de esmeralda do Hermes Trismegisto, fala do corpus hermético, que remonta a séculos antes, lá na Grécia. É um livro clássico de um autor moderno que seguia a tradição hermética, mas de uma releitura mais moderna. E aí, uma das partes do livro que eu agora quero compartilhar com vocês, eu vou lendo, vou traduzindo, aqui está no espanhol, mas vou falar já traduzido para vocês, e observa a profundidade disso e como é legal poder falar isso aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Uma barreira muito forte para se preocupar seriamente na parte hermética é a ausência do atrativo exótico, que constitui um anseio seguro para pessoas ingênuas que buscam a imagem chamativa antes que a verdade intelectualmente discernida. Deste modo, prestam toda a sua atenção a supostos mestres que vestem vestimentas insólitas e de cores chamativas, ou que usam turbante e joias estranhas. O sujeito de aparência normal passará seguramente inadvertido, ainda que seja um grande e genuíno mestre. O problema reside em que as pessoas que têm tido algum tipo de contato com o esotérico têm difundido a crença de que os mestres são seres etéreos, que vivem isolados da matéria e que não necessitam talvez comer, defecar, nem respirar. Pensam que a espiritualidade deveria transparecer de tal maneira como se aquele sujeito fosse incrivelmente formoso, clarividente, telepata, possuidor de um contínuo estado de desdobramento e que repudia as coisas materiais. Para essas pessoas, um mestre espiritual não pode ser de aparência normal. Deve ser muito ancião, fazer milagres, viver num templo ou numa gruta ou num retiro, e vestir e luzir de maneira diferente, e ter uma biografia cheia de eventos milagrosos, e haver tido como mestre alguma autoridade superior a ele mesmo. Um homem estelar, segundo esse critério, deveria parecer extraterrestre, usar joias provenientes de outros planetas e vestir roupas de estilo galáctico. O que ele está acrescentando? As pessoas dentro do estudo espiritual ficam muito presas às imagens chamativas. Então aparece alguém com turbante, vestido de branco, alguém fala, tá lá um mestre, e de repente não é um mestre, é alguém falso, passando de mestre. A história está repleta de exemplos. Ou alguém que aparece fazendo fenômenos, usando bioenergia ou paranormalidade, só que você não percebe na pessoa a consciência. Às vezes o fenômeno é só para agradar o ego dela ou das pessoas que a seguem. E isto também já aconteceu muitas vezes ao longo dos séculos. Eu não estou falando de grandes mestres que curaram muitas pessoas e fizeram coisas num sentido de um conhecimento geral de esclarecimento. Eu estou falando de gente que às vezes tem uma capacidadezinha aberta e usa para desenvolver poder e não sabedoria. Ainda manter um monte de gente atrelada a ela como dependentes dela e não libertando a elas
com o conhecimento. Então ele está dizendo que as pessoas imaginam um mestre com uma roupa colorida, alguém que não vai ao banheiro, alguém que nem respira. Elas imaginam uma coisa exótica. E aí aparece alguém com muita qualidade, né, que elas conhecem, que tem um conteúdo bom, elas não valorizam, porque a pessoa tá com roupa normal e não faz fenômeno paranormal ostensivo. Mas aquela pessoa tem conteúdo. E essa pessoa que eu estou comentando pode ser um parente seu, pode ser um amigo, pode ser alguém que você conhece, que tem um caráter maravilhoso, você nunca nota, porque ela é normal, porque se espera alguém que é um mestre todo coloridinho, cheio de fenômenos, milagres, mas prendendo você no bojo como discípulo daquele conteúdo e não libertando você para que você tome rédeas da própria consciência e faça sua própria vida do seu jeito. Então é isso que ele está acrescentando aqui. Vamos lá. Nada disso, por certo, corresponde ao real, já que um autêntico mestre não se diferencia em nada aparente de um homem comum, e assim deve ser precisamente. Muitos perguntam de quem depende a autoridade de determinado mestre, de onde ele vem, acreditando talvez que se alcance essa condição por delegação de funções de uma espécie de sindicato de mestres. Imagina, aparece alguém na internet, tem um monte, aparece, e alguém fala, puxa, esse cara aí, ou esta moça aí, está hoje como mestre, mas delegado por quem? Tem algum sindicato de mestres que delegou a pessoa? Não tem, pessoal. Dá um sindicato de mestres que falou, Euri, vai lá e vira terapeuta. Não tem isso aí. Vai lá e passa de mestre. Não tem. Na maioria das vezes, a própria pessoa assume um papel e vai jogar com ele. E eu não estou falando de gente positiva e que ajuda a humanidade. Eu estou falando do engano e a visão que a população às vezes tem sobre a parte espiritual. Vamos lá. Nisto influi consideravelmente o costume dos títulos profissionais, que são dignidades outorgadas pela sociedade aos que se tem programado exitosamente em determinadas áreas. Provavelmente, se considera que alguém chega a ser mestre da mesma forma, isto é, sendo nomeado por um comitê de autoridades superiores. E é preciso assinalar que a condição de mestre corresponde a um nível de desenvolvimento espiritual e não a uma dignidade outorgada por outras pessoas, ainda que para chegar a ser mestre, às vezes é preciso fazê-lo sob a direção de quem já possui tal estado de consciência. Então, novamente, ele toca no tema de que não existe uma universidade que vai formar você em desperto consciencial. Nem ninguém na internet vai conseguir fazer isso com você, nem eu aqui na rádio, porque isso é interno, isso leva tempo e desenvolvimento. Agora, muita gente pode se arrogar para tal condição, mas na prática, quem vê energia sabe do que eu estou falando, quem percebe com discernimento as coisas, sabe filtrar exatamente o que é sério, o que é viajada na maionese astral, o que é o egão das pessoas mexendo com a parte espiritual, o que é a pessoa presa só no intelecto, sem amor nenhum, e também aquele outro que é só emocional, sem discernimento nenhum, e daí por diante. É só filtrar que se vê isso claramente naquilo que você lê, no que você vê e no que você escuta. E por isso eu sempre peço a vocês que gostam aqui do programa, filtrem tudo que eu estou passando, não tem que aceitar nada, não tem que seguir nada, usa discernimento. Agora, observa se tem fundamento o que está sendo passado, filtra com seu bom senso e vê se aquilo é evolutivo, é correto, é real. E outra, sente a energia daquilo, que também pode clarear de outras formas. Existe, acaso, algum tipo de documento que possa certificar que fulano de tal possui um estado de consciência determinado? Tal suposição é absurda, já que o nível consciente se demonstra na prática e não pelo aval de supostos colégios superiores de iniciados ou mestres. A maestria é um estado de consciência alcançado dentro do mecanismo das leis da natureza e não uma concessão graciosa da divindade ou autoridades superiores. Aqui o John Bynes afirma categoricamente, fundamentado em milênios de hermetismo, que o nível de consciência de alguém vai pelo próprio esforço evolutivo da pessoa. Não é de graça, não é dado por seres espirituais, não é dado por ninguém, é autodesenvolvido. Despertar da consciência é tarefa interna, é você, sou eu, o Euri, todos
estamos na necessidade de vencermos a nós mesmos, é de dentro para fora. Seres espirituais podem dar uma ajuda, mas a luta é dentro da gente. E vocês sabem a luta como é dentro. Eu sei como é dentro de mim. Nenhum de nós está totalmente resolvido com nada. Estamos aqui na Terra, inclusive, para aprender tudo isso. E a parte espiritual nos ajuda muito a compreender um pouco, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o ponto onde eu parei. Espera aí. O autêntico mestre é reconhecido invariavelmente pelos guardiões ocultos que existem no plano espiritual. E só estes, ao reconhecê-lo como tal, podem dar-lhe o passe para atuar em determinados sentidos. Estes guardiões que vivem, esses guardiões a que nos referimos são grandes mestres da antiguidade. No caso aqui ele está falando de grandes mestres da tradição hermética, que vivem sem corpo físico e que têm por missão manter a pureza do conhecimento hermético, evitando que seja contaminado pelas ambições pessoais de pseudos mestres. Estes seres se encarregam também de anular aos estudantes do hermetismo, que têm chegado a obter certos conhecimentos e pretendem fazer mau uso deles. Perguntemo-nos qual é a diferença entre uma criança e um adulto. E o óbvio da resposta nos permitirá, de maneira equivalente, separar o falso mestre do autêntico, já que só o desenvolvimento efetivo do ser estabelece esta diferença. Então, gente, eu quis trazer esse conteúdo para cá, por isso eu expliquei tanta coisa no início para ir ao encontro disso que ele está falando aqui, sobre despertar da consciência. É interno, não é fenômeno paranormal. Você não vai se tornar mestre tão cedo, nem eu. A gente tem muita coisa para aprender, sabe? Podemos compartilhar informação uns com os outros, cada um dentro daquilo que sabe. Mas tem um monte de coisa que a gente não sabe. Nenhum de nós é maravilha em nada, como nenhum de nós é terrível em nada. Somos uma mistura de coisas boas e coisas estranhas, tentando melhorar no meio deste bolo. Então filtrem mais as coisas. Hoje, com a abertura da informação, que é necessária, já não estamos no tempo antigo, isto é ótimo, democratiza o conhecimento espiritual. Porém, nem todo mundo que aproveita essa abertura vai aprofundar, porque semelhante atrai semelhante. Quem for profundo vai aprofundar. Quem for raso vai ficar girando de forma rasa por cima. E principalmente a internet, que é um meio pelo qual muita gente acessa muita coisa, isto é legal porque abriu informação, mas muita gente ficou na internet e já não pega um livro para ler, já não quer frequentar um grupo presencial, quer fazer tudo online. E por isso a gente vê muita coisa absurda espalhada, parecendo espiritualidade. É um tal de despertar New Age aqui e acolá, e não se vê consciência nem discernimento, e tem muita gente boa trabalhando. O que eu estou falando é a filtragem, para filtrar realmente o que é legal e o que não está sendo legal, que parece espiritual e não é. Por favor, filtrem tudo que vocês leem, escutam e veem, incluindo tudo que eu passar aqui no programa Viagem Espiritual para vocês, ou alguma palestra que você tiver comigo, um curso, um podcast. Filtra, ninguém sabe tudo, cada um tenta passar o seu conhecimento, tenta compartilhar relativamente, que ninguém sabe tudo, mas tem coisas que são bem fundamentadas, daí a segurança na abordagem delas. Porém, tem muita coisa sem consistência, parecendo muito brilhante, muito iniciático, muito New Age, muito espiritual, e na verdade não é. Se não houver melhoria do seu caráter, isso é tudo um joguinho de ego, brincando com fenômenos de magia, de mediunidade, de saída do corpo, de clarividência. Observa, esses estudos estão melhorando a você. Não estou dizendo assim, eu estou estudando isso, agora estou iluminadinho. Pelo contrário, se você estiver melhorando, você não vai achar que está iluminado. Pelo contrário, porque se você melhora, você tem maior visão sobre você mesmo e sabe que tem um monte de coisa a resolver. Então está melhorando você como pessoa na sua travessia aqui pela Terra, faz você transbordar coisa boa para os outros, sabe? O teu objetivo é só o ego do poder ou é a verdadeira sabedoria que aprende a ter paciência, perdoar, equilibrar, discernir e realmente fluir para algo melhor? Este é o trabalho de todos nós, vocês que estão me ouvindo, que gostam dessa temática espiritual de forma séria. Eu acredito que seja o objetivo de vocês. E é por isso que eu estou fazendo o programa, trazendo esses conteúdos. Às vezes eu volto num tema, é necessário
tá? E outra, às vezes alguém fala, isso aí eu já sei. Quando você fala eu já sei, é complicado, porque a arrogância toma o comando e a gente que estuda muito não sabe tudo. Então, a gente tem que baixar um pouco a bola, trabalhar com harmonia, amor pelo que faz, mas usem discernimento, gente. E o que você não puder discernir, sente no teu coração, que você vai ver se aquilo é seguro, se é evolutivo, se é correto, se é da luz e se é do bem. Euri, como é que estamos aí? Falta 5 minutos ainda. Então, acho que dá para eu explicar mais um tópico aqui. Deixa eu pegar o livro do John Bynes de novo. Hoje eu estou fazendo o programa usando ele de carona, porque eu estou relendo o livro. Eu pego muitos livros importantes, eu releio muitas vezes. Sabe, tem livros que eu já li várias vezes, que são os clássicos importantes. E sabe qual é o curioso, pessoal? Eu estou sempre lendo tudo novo que sai, de mente aberta, lendo de tudo. Mas eu pego os clássicos e releio. E aí, às vezes, estou dando dica de livros num podcast ou numa aula e alguém fala assim, para que livro? Sabe, a pessoa não sabe quase nada e não quer estudar. E eu que estou estudando, e vários de vocês, a gente relê um monte de coisa e está correndo atrás o tempo inteiro. Gente, você já imaginou um médico que não estuda? Você já imaginou um engenheiro que não estuda? Um professor que não estuda? Um aluno que não estuda? Então, a gente precisa correr atrás, mas não para ficar preso no ego do conhecimento. Simplesmente, o conhecimento elimina a ignorância. A ignorância sumindo, o medo some. O medo sumindo, você caminha para frente. Porque alguém com medo não caminha para frente, porque não sabe o que tem na frente. É medo do desconhecido. Quando você estuda, o desconhecido fica conhecido. O que era sobrenatural se torna natural. E aí você avança. Então, o conhecimento não é bom ou ruim. Bom ou ruim é a maneira como você lida com ele. E ter acúmulo de conhecimento na mente não significa ter sabedoria para viver nos relacionamentos humanos. Porque muita gente fica tão presa no conhecimento que intelectualiza tudo e perde a conexão com as outras pessoas. O legal é pegar o conhecimento, somar nele alegria pelo conhecimento, amor por aquilo, ética, e aí esse combo todo melhora a sua consciência. E aí você pode falar assim, realmente, isto é sabedoria, a integração de tudo isso. Então, quando eu falo estudar, por esta via de integração, não é somente pelo intelecto, para ficar preso em nomenclatura ou ficar preso no livro tal. Não, a gente precisa usar o conhecimento para alavancar coisas maiores, porque alguém fala, não lê, que lê é coisa do ego. Isso é ignorante, também é coisa do ego. Então, entre os dois egos, o ego da ignorância e o ego do conhecimento, pelo menos o ego do conhecimento tirou a ignorância. Tem um ditado que diz assim, a ignorância sempre terá um fim, que é quando se iniciar o conhecimento. Mas o conhecimento jamais terá fim, porque é o infinito à nossa frente. Por isso, nenhum de nós sabe tudo, a gente tem um monte de coisa para aprender, estamos num planeta pequenininho, no meio do infinito. Então, a gente tem muita coisa para descobrir, a gente precisa conhecer mais a nós mesmos. E sem você estudar, fica mais difícil, porque estudando, você conhece pontos de vista de outras pessoas que também estudam isso. Isso vai enriquecendo. Agora, o principal é a sua própria experiência, é a maneira como você trabalha esse conhecimento em você. Você usa esse conhecimento para expandir, melhorar, ou usa o conhecimento para ficar arrogante, ou tripudiar sobre o outro que sabe menos. E é aí que está a grande chave para a gente compreender essa tal de espiritualidade, que não é doutrina, mas um estado de consciência. E tem um trechinho aqui do John Bynes, que ele fala assim também, só um trechinho, gente, ó. Um grande prejuízo de considerável importância se refere à crença daqueles que consideram o hermetismo e as escolas espirituais como uma espécie de teatro de lágrimas ou tábua de salvação para todos os seus problemas, pensando que elas têm a obrigação de ajudá-los, dada a sua condição espiritual. Isto faz que se forme, às vezes, uma espécie de corte dos milagres em torno dos grupos espirituais, donde todo tipo de pessoas enfermas, frustradas, amargas, fracassadas ou ressentidas busca a solução de seus problemas através do estudo espiritual. Gente, é só olhar que a gente vê isso. É uma coisa alguém buscar o conhecimento espiritual pela necessidade de
crescer, expandir. Outra coisa é buscar um lugar para se escorar e ficar se lamentando para a parte espiritual dos problemas da vida. Uma coisa é esclarecimento da consciência, outra coisa é a dependência emocional que as pessoas fazem sem esclarecer nada, usando a parte espiritual como fuga da realidade ou como um teatro de lágrimas para se lamuriar. Imagina, eu estou estudando a parte espiritual e vocês, não é para a gente ficar chorando para o céu e se lamentando, é para a gente tomar rédea da própria consciência e aproveitar a travessia na Terra e fazer o melhor que puder. Não é para se lamentar, é para crescer, melhorar, mesmo em meio a tantas experiências pesadas que tem aqui na Terra, mas mesmo assim a gente ainda vai ter que fazer algo legal. Essa tal de espiritualidade é a melhor coisa que a gente carrega para atravessar uma encarnação na Terra, porque sem isso fica uma escuridão dentro de você e, repetindo, espiritualidade não é doutrina, lugar, é consciência. Vai onde você quiser ou não vai em lugar nenhum, mas desperta o melhor em você. Você não vai ser anjo, nem mestre, nem eu. Você vai ser você melhorado. E isso já é muita coisa. Assim como eu também estarei melhorando junto com você. E aí estou tentando melhorar fazendo o programa aqui. Espero que alguma coisa melhore para você do seu jeito e filtra tudo, vai tocando a bola e seja feliz do seu jeito. Até mais. Almas boas.